Deus nos abençoe, então, através da sua palavra nessa manhã. Qual o pecado que você não perdoaria? Qual o pecado que você não perdoaria? Alguém queria falar? Qual o pecado que você não perdoaria? Todos os pecados que você perdoaria. É isso? Ou algum pecado você não consegue perdoar? Não consegue. É um processo e você gostaria de mais tempo para refletir, examinar e pedir ajuda a Deus. Qual o pecado que você não consegue? A mágoa fica ainda no teu coração. Pode ser que tenha ainda mágoa no seu coração e você não conseguiu perdoar uma pessoa que te feriu. Às vezes, pais que abandonam filhos e os filhos crescem sentindo esse abandono e quando se tornam adultos ainda estão com essa farpa de não perdoar os seus pais. E aí precisa de ajuda, tanto espiritual como também uma ajuda com um psicólogo para tratar essas questões. Então é uma parceria que a gente precisa ter juntos para tratar os nossos problemas. E a falta de perdão realmente produz muita tristeza. Mas existe na Bíblia um pecado que Deus diz ser imperdoável. Se eu perguntasse para Deus, qual o pecado que você não perdoaria? Ele ia me dizer, está na Bíblia, procura lá, Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Eu não vou pregar sobre isso, porque ia dar aí uma mensagem de mais ou menos aí de 40 a 50 minutos. Só queria mostrar, identificar que existe um pecado imperdoável. São vários contextos, mas queria só deixar aqui para vocês dizendo: atribuir a obra legítima de Deus a Satanás. Uma pessoa que atribui a obra de Deus, a pregação da palavra, o avanço do poder de Deus a Satanás, é como se fosse um pecado imperdoável. Ou atribuir a obra de Deus, atribuir a obra legítima de Deus a Satanás. Isso é errado, não pode fazer. Agora, a gente também dizer que uma festa pagã, que uma idolatria é a obra de Deus, também a gente está pecando contra Deus. Tanto dizer que a obra de Deus é de Satanás e dizer que a obra de Satanás é de Deus é um pecado. Entendeu? E aparentemente, nesse contexto, Deus está direcionando esse sentido às pessoas que estão pecando contra Ele, dizendo que a sua obra é maligna, ou dizendo que a obra maligna é de Deus. Amém? Vamos fazer a nossa leitura. Está sendo projetada. Eu vou ler o versículo ímpar e a igreja o versículo par. Somente 2 versículos. Vamos estar lendo. Amém? Mateus 5, versículo 31 e 32. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio.
Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, fala ao nosso coração nessa manhã, possamos aprender através do Teu ensinamento, da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que possamos deixar o Espírito Santo entrar nesse momento em nosso pensamento, desviar qualquer momento que possamos nos distrair, que o Espírito Santo venha nos ajudar a nos concentrar nesse momento e deixar fluir toda a palavra que iremos ouvir, e que venha completar o que faltar. O Espírito Santo completa, nos instrui nessa manhã, nos mostre a Tua verdade, amadureça a nossa vida, possamos ir para águas mais profundas e saber como Deus é bom, como Deus é maravilhoso e tem nos deixado a Sua Santa Escritura para nos dirigir. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem que eu coloquei foi: Até que o meu cônjuge adultere. Vamos repetir? Até que o meu cônjuge adultere. Se você observar no Velho Testamento, o adultério era um pecado terrível. E as consequências desse adultério era o apedrejamento, a morte. Então, eu estou dizendo aqui, até que o meu cônjuge morra. Era a substituição no Antigo Testamento, porque adultério era considerado gravíssimo e as consequências a esse adultério era a morte apedrejada. E se você observar nos versículos que lemos, diz: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Está apontando para uma regra do Velho Testamento. E agora Jesus diz: mas eu digo, Jesus, todo homem que se divorciar da sua mulher, exceto no caso de adultério, é culpado de a expor ao adultério, e o homem que casar com ela também comete adultério. Nós vamos ver isso mais detalhado, mas aqui a gente percebe que Jesus está dando uma exceção. Uma exceção. Quando comete adultério, dá-lhe carta de divórcio. Se não cometer adultério, não existe carta de divórcio. Então tem uma exceção somente aqueles que adulteraram. A gente percebe que é muito duro essa palavra. A gente tem que entender o contexto cultural, econômico, político, social de qualquer versículo que estivermos lendo, para que a nossa mensagem seja apoiada nos argumentos que Cristo estava apontando ao público que estava ouvindo a sua mensagem. E a gente lembra bem que o capítulo 5 é o sermão da montanha, as bem-aventuranças, aonde tem grupos específicos daquele tempo ali ouvindo a mensagem, inclusive os seus discípulos. Então estão ali os fariseus, os essênios, estão ali também os escribas, os publicanos, estão ali ouvindo Cristo. E com esse contexto, Jesus começa as 8 bem-aventuranças, falando como nós devemos nos comportar com a verdadeira aliança. E ele diz: bem-aventurados humildes de espírito, ou seja, porque deles é o reino dos céus.
humilde de espírito aqui é ser consciente do seu pecado e da santidade de Deus. A humildade e não deixar o orgulho fechar o seu coração. Então, nós precisamos estar abertos para ouvir a mensagem de Deus. Precisamos entender que Jesus está dando um contexto, e ele começa a falar: bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Feliz é aquele que tem no seu coração Deus, o Espírito Santo de Deus. Hein, Esther? Feliz, alegre, é quando temos a bondade de Deus. Aí muda toda a perspectiva e a cultura que nós fomos influenciados pela sociedade, e agora praticamos a cultura que Jesus nos ensinou, o mover que Deus quer que nós praticemos. Então, nós precisamos acertar o passo. Primeiro, você pode observar na Bíblia que existe inúmeros casos de homens que tiveram mais de uma mulher. Abraão, logo o pai da fé, teve duas: Sara e Agar. Pecado, adultério. Jacó e suas 4 mulheres, Lia, Raquel, as judias, e Zilpa e Bila, as gentias. José também. Vemos aqui também Davi com Batseba. Salomão piorou ainda. A Bíblia narra que ele tinha 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Um escândalo. Mas a Bíblia mostra diretamente o pecado do homem. Eucana possuía 2 mulheres. Ana era o nome de uma e a outra chamava-se Finena. 2 mulheres. E ao ler, a gente fica escandalizado, porque Deus tolerou os casos de adultério, os casos de uma segunda esposa, como Deus concordou. Mas a Bíblia jamais aponta que Deus deu a liberdade do homem ter 2 esposas. Pecado isso. Deus fez uma mulher para um homem, ou seja, Eva. Se fosse escolha de Deus, poderia ter feito 3 para Adão. Não, fez uma, suficiente para se tornar uma família e terem filhos. Então a gente vê um caráter aqui de adultério já desde o início, de erro desde o início, de pessoas que buscavam o seu prazer, a sua vontade, o seu sonho, aquilo para satisfazer a sua concupiscência. Homens que possuíam mulheres, mais de uma mulher. Muitos homens se casavam com mais de uma mulher e não se incomodavam em pensar no divórcio. Para quê? Para que o divórcio? Se eu consigo conviver com as mulheres que eu quero ter, 3, 4, 5, claro que ele dava mais primazia a uma e esquecia da outra. Era colocada como secundária, não tinha as mesmas regalias, a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo amor. Então a gente percebe aqui realmente a malandragem desses homens
para não dar a carta de divórcio e continuar aqui com mais de uma mulher. E tem um vídeo que eu queria passar agora que mostra exatamente isso. Um homem regularizando a sua situação com duas mulheres. Parece assim uma coisa inaceitável, mas eles conseguiram ir no cartório e aprovar essa união. Vamos ver? Tem aí? Então, eu posso buscar, eu conheci o primeiro casamento, foi então com registro cartório do Rio de Janeiro, veja só. Leandro é servidor público e universitário de psicologia. Em casa ele é recebido não apenas com um, mas com dois beijos. Com Thaís e Yasmin está formada a relação a três. Ao invés de fazer pelo ato escondido, você reunir as duas pessoas, no qual você tem um certo sentimento, e fazer com que a união flua da melhor forma possível. Em Madalena, todos vivem mesmo perto há 2 anos e meio. De dia, rotina de trabalho. À noite, nada de estar a sós. Leandro e Thaís foram os primeiros a se conhecerem e ter uma filha de 3 anos. E Yasmin chegou depois, a convite de Leandro, e com a aprovação imediata de Thaís. Eu me propus a conhecer, e conhecendo, eu vi que daria para convivermos os 3 juntos e que seria uma nova oportunidade. Então acabamos ficando e nos conhecemos melhor, vi que daria certo e ficamos juntos. A família está em lua de mel. O marido e as 2 mulheres acabam de oficializar a união estável ou efetiva no 15º ofício de notas do Rio de Janeiro. A mudança para uma casa maior é um dos projetos para o futuro. O sonho é com a chegada de mais um bebê. A relação é a primeira reconhecida legalmente no Estado. Ficam garantidos direitos como a pensão alimentícia em caso de separação, divisão dos bens e a pensão do INSS se houver morte. O entendimento é que o afeto supera o princípio da monogamia entre 4 paredes. Além do coração que manda, é você saber respeitar o outro, saber o limite do outro, saber onde você pode até onde você pode chegar. Leandro já havia vivido uma relação a 3 por 11 anos. Antes da separação, ele conheceu Thaís, que passou a ser temporariamente a 4ª integrante da união. Descuido e insegurança são palavras que não fazem parte do vocabulário dos recém-casados. A grande questão e o grande segredo da felicidade é muito simples. É você ser feliz sem se importar com o que os outros falam de você. Imagina essa famosa pega. E ao contrário também existe. Como aquele filme, né? Dona Moça e seus 2 maridos. Então tem também o contrário. Dona Flor, seus 2 maridos. Então o contrário também existe. Ou seja, a gente percebe realmente a ganância dos homens, das mulheres, de continuar no pecado, satisfazer a sua vontade, o seu desejo carnal. Imagina, 2 mulheres reclamando em casa. Tu já viu ali uma abrindo a geladeira, a dificuldade? Estava quase dando briga ali, que eu percebi. Mas você estava fazendo ali uma enquete, mas assim, imagina, 2 fazendo a comida. E tantas outras coisas. A escala para ter uma relação sexual. Eu fico pensando em Salomão, né, que tinha 1000. A escala dele, não dá nem em um ano. Um ano tem 365 dias. Então, é um absurdo. Quem manda na casa? Quem cuida dos filhos? Quem é responsável? Quando o marido que tem 2 pode pintar a 3ª, como a gente viu aqui, ou a 4ª, porque não tem regra. É tudo liberado. É tudo liberado, então não tem justificativas contra a chegada de uma outra pessoa no relacionamento. É um tempo moderno ou um retrocesso? Porque a gente viu aqui, Abraão, Salomão, Davi. É um retrocesso do pecado? Uma coisa que a gente acha um absurdo, mas que se repete com o tempo, vai se repetindo e a gente percebe que a poligamia é um padrão não estabelecido por Deus.
Deus estabeleceu um padrão, uma regra monogâmica, onde o relacionamento entre homem e uma mulher. Nesses versículos que nós lemos de Mateus capítulo 5, versículo 31 e 2, aparece uma palavra que a gente define as questões de adultério, que é porneia. O que é porneia? A palavra original grega é porneia, que é definida com relações sexuais ilícitas. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra fornicação, onde outras usam a expressão relações sexuais ilícitas, adultério e imoralidade sexual. O adultério acontece quando uma pessoa casada tem relações com alguém que não é o seu cônjuge. Pecado. Te afasta de Deus. Observando o que os fariseus, os escribas queriam entender da doutrina de Jesus, do conhecimento que Jesus tem da lei e da sua própria palavra, eles perguntam a Jesus se é possível dar carta de divórcio e aponta para o Velho Testamento. Quais as regras para dar a carta de divórcio na lei de Moisés? Quais são as implicações para dar a carta de divórcio ou repudiar? Os motivos para dar a carta de divórcio? Vou citar alguns aqui, ou vários. A esposa tivesse um defeito físico, o marido poderia devolver para a sua família. Ou não fosse virgem, depois que o marido percebesse na lua de mel, ele percebesse que ela não era virgem, poderia devolver também a esposa. Por qualquer motivo que incomodasse ao esposo, qualquer motivo. Esse generalizou, qualquer motivo poderia dar a carta de divórcio. Então a carta de divórcio era uma segurança para a mulher, era uma proteção para a mulher, porque quando não dizia qual era o motivo, todos pensavam que era adultério e apedrejava a mulher, e ela era morta. Então houve-se uma carta de divórcio, onde a lei mosaica estava dando respeito à mulher, uma proteção à mulher. Então também tinha o casamento misto. Era um problema, principalmente no Velho Testamento, onde o judeu era proibido casar com gente que não fosse também judeu, porque muitos países adoravam e idolatravam imagens, eram adeptos a ser politeístas, adulterando contra Deus, um adultério espiritual. E aí tinha a indicação de não se casar com outras tribos ou outras pessoas de outros países. Vamos ver alguns? Não tem aqui. Deuteronômio 22, se você quiser abrir, versículo 13. Quando um homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar, e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Isso era um problema. Então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Era uma forma de matar a mulher que tinha cometido tal abuso antes do casamento, tal pecado antes do casamento. Deuteronômio ainda continua falando, versículo 23:
e o homem encontrar numa povoação uma jovem virgem que está noiva de outro e tiver relações com ela, devem levá-lo a ambos a tribunal e condená-los a morrer apedrejados. Ela, porque não gritou por socorro, estando na povoação, e ele, porque violentou uma mulher já comprometida com outro. Assim acabarás com este escândalo no teu povo. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, comprometida com seu noivo, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá. Só o homem que se deitou com ela. Então está dizendo aqui que a mulher que deixou, que gostou, que planejou se deitar com outro homem, são apedrejados. Não somente o homem, mas também a mulher. Mas se a mulher for violentada, ela é protegida e o homem é apedrejado. Deuteronômio 22:30 ainda diz: ninguém pode casar com a esposa do seu pai, porque estaria assim a desonrar o seu próprio pai. Que aconteceu na carta de Coríntios, onde um filho casou com a sua madrasta. Pecado. Deuteronômio 24 analisa essa questão também. Se você quiser abrir, Deuteronômio 24, a partir do versículo 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio ou uma carta de divórcio, e lá dará a sua mão e a despedirá da sua casa. Por qualquer motivo. Imagina falar para um homem se encontrar uma coisa indecente. Qualquer coisa. E achar no coração dele que a mulher foi indecente. Uma roupa mais curta, um jeito de tratar o marido, qualquer coisa seria motivo de dar carta de divórcio. E especificando qual foi o problema. Porque se não fosse especificado, ela poderia ser apedrejada. Versículo 2. Se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este também a desprezar, lhe fizer a carta de divórcio, e lá der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que tomou para si por mulher vier a morrer. Ou seja, a pessoa que tinha carta de divórcio podia se casar novamente. A que não tinha, estava perdida. Seria apedrejada ou outra coisa. Pior podia acontecer com essa mulher. Era desprezada. E continua aqui, versículo 3. E se esse também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor. Então aquela mulher que recebeu a carta de divórcio, depois que se casou novamente e seu marido morreu, ou ela também dá a carta de divórcio, ela não poderia se deitar ou se casar novamente com seu primeiro marido. Isso era abominação. Abominação. Casamento misto também diz que não era uma indicação devido ao culto ao Senhor, protegendo realmente a adoração a Deus. Êxodo 34:12 fala: guarda-te de fazeres aliança com moradores da terra aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. E o versículo 16: não aconteça também que eles casem as suas filhas com os vossos filhos. A filha daqueles moradores de terra estranha e pagã, não casem os seus filhos que adoram ao Senhor, para que não tenha dificuldade no seu relacionamento com Deus. E aí existe duas escolas de interpretação, que é a escola de Hillel
e a de Shammai. A escola de Hillel é mais liberal e a de Shammai mais tradicional. Então, a de Hillel era a que Paulo estudou, porque Gamaliel era filho de Hillel, e Gamaliel foi que instruiu Paulo. Então, vemos aqui uma escola mais liberal, porém, a escola de Shammai era mais tradicional e valorizava mais as questões. A escola de Hillel era uma escola bem liberal e basicamente interpretava essa palavra por qualquer coisa que incomodasse o esposo. Coisa indecente, qualquer coisa. A escola apontava que o homem poderia dar carta de divórcio se achasse qualquer coisa indecente, e a escola de Hillel fala que essa qualquer coisa seria qualquer coisa que eles imaginassem. Então, essa questão que eles interpretavam. Consequentemente, os que seguiam a sua interpretação permitiam o divórcio por qualquer motivo. Por outro lado, Shammai era o representante de uma escola mais restrita e interpretava essa palavra como fornicação. Para ele, nenhum outro motivo era justificado para autorizar o divórcio, somente pelo adultério. No Brasil, se você tiver assim uma noção, eu fiz uma pesquisa, eu observei que no Brasil já houve, desde o último censo de 2015, 235 mil divórcios. Sem falar aquela pessoa que só construiu uma união estável. Aqui não entra nessa estatística, só aqueles que se casaram no cartório. Temos aí mais de 215 mil divórcios só no Brasil. A Constituição do Brasil aplica o casamento de até 1934 como indissolúvel. Não poderia se separar. Até 1934. Não tinha outra alternativa. E aí houve-se o termo desquite. O que é desquite? Era uma pessoa que não poderia casar, ela poderia se separar, mas não poderia mais se casar, era desquite. Não tinha nenhuma lei que regulava essa questão de uma mulher que não queria estar mais com seu marido. Ou o marido que não queria estar mais com a sua mulher. Somente em 1977 que houve uma emenda da separação permitida com a condição apenas de mais um casamento. E se demorava isso. Não era assim rapidamente. Você entrava em litígio na justiça e demorava ali para autorizar, no mínimo, 1 ano. Quando era separação de corpos, era no mínimo 2 anos, para iniciar o processo, para a separação. E quando tinha filhos, quando tinha bens, ainda é mais demorado ainda. Em 1988, o divórcio, houve a possibilidade de novos casamentos, não somente mais de um. Quantos a pessoa quiser, pode casar, separar, casar, separar, casar, separar, casar, separar. Em 2010, o divórcio foi oficializado totalmente, sem nenhuma questão. A pessoa não precisava falar por que está se divorciando. Antigamente, até em algumas novelas, filmes, você vê alguém contratando alguém para tirar foto, para investigar e colocar no relatório da investigação, e o advogado entregava ao juiz e aí aceitava o divórcio por causa do adultério. Mas isso acabou. A pessoa pode chegar no cartório através de um advogado, se for consenso, e pedir a separação. Em menos de 1 semana acabou. Na justiça é feito
ainda porque existe às vezes filhos menores e problemas de bens. Quem vai ficar com o quê? Então é feito ainda pela justiça, alguns casos. Mas hoje está muito mais fácil a separação, o divórcio, muito tranquilo. E em alguns casos pode ter até mais uma mulher. Nos casos dos espertinhos aqui, que tinham outras mulheres. Então, realmente, a banalidade está cada vez maior. Os argumentos da família estão cada vez maior. Então, a família hoje é identificada mais com a união de duas pessoas. Podemos ser homoafetivas, duas mulheres, dois homens. Podemos ser um irmão que os pais abandonaram, morreram, e aquele irmão cuida dos menores. E é construída uma família com seus direitos. Ou uma pessoa solitária que não quer se casar e ele se diz família. Sozinho com família. Então existem inúmeros casos onde a pessoa tem os seus direitos na justiça como família. Inclusive as pessoas que são aliadas à GLBT e todas as suas ramificações. Então, diante de toda essa questão cultural, social, econômica, quais os motivos para adulterar? Eu e você pensando juntos aqui, tanto na Bíblia como os argumentos que as pessoas dizem no mundo, quais são os motivos para adulterar? Eu vejo aqui, carne fraca. Carne é fraca? Sim, mas o espírito é forte. Mas a carne é fraca, o desejo, a cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nada do que é do seu próximo. Quando o cônjuge traiu primeiro, aí o outro também trai. E a maioria dos casos, diz o advogado, que a separação, inúmeras, o primeiro motivo é o adultério. Não amo mais meu cônjuge. Não amo mais meu cônjuge. E adultério. Queria uma desculpa para me separar, já que o adultério é a única que Jesus mostra a exceção. Então, é isso que eu quero. Não estou mais feliz no meu casamento e vou adulterar justamente para me afastar do meu marido. E quando Jesus diz isso, ele está mostrando ao homem que ele precisa voltar-se ao que Deus falou no início de tudo para Adão e Eva. E se você observar, a palavra de Deus mostra claramente quando os fariseus perguntam a Jesus se é lícito dar carta de divórcio. E aí Jesus vai falando sobre a questão de Adão e Eva, onde Deus separou o homem, onde Deus uniu o homem, não separe. Ele vai colocando que deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua esposa. Ele vai dizendo basicamente que eles serão uma só carne. Uma só carne. Então, quando você casa, você se torna uma só carne. E quando há o adultério, você não é mais uma só carne. Você agora quebrou essa aliança. Tanto antes ou depois. Você quebrou essa aliança de fidelidade com a pessoa que você estava vivendo. Você estava iniciando um relacionamento. Pecado. Afastamento de Deus. É uma abominação no adultério. Porque você quebra essa aliança de carne. Você traz um corpo estranho para dentro de você. Você se une a um corpo que não pertence a você. E os motivos para adulterar são banais. Não são contextualizados biblicamente, apoiados em nenhum momento por Deus, nem por Jesus. Nem por Jesus. Mas eu creio
que as consequências do adultério são muito piores. Muito piores. O desprezo, o abandono, que muitas vezes acontece quando essa prática chega às nossas casas. Cada um tem um sentimento, cada um reage de um jeito. Alguns pensam em suicídio, outros pensam em se matar. Quantas vezes você chega e acena a notícia da tragédia, é a família morta, é os filhos mortos, a gente não sabe porquê, e o início de tudo isso é através de um pecado, de uma emoção, de um alento, de querer um carinho que não é da sua esposa nem do seu esposo. Então a separação de Deus é a consequência do adultério, não somente do seu marido, mas principalmente de Deus. A quebra da aliança com Deus, o juramento que nós fizemos no altar de Deus. Nós reclamamos muito que as pessoas, os políticos não cumprem a promessa, mas às vezes nós mesmos na nossa casa não assumimos o compromisso com Deus, de assumir aquela aliança que fizemos no altar de Deus. É um compromisso mais sério que você pode assumir na sua vida, uma aliança com Deus, jurando diante de Deus, de joelhos, se entregando totalmente àquela relação. A desorganização mental é uma consequência terrível, a pessoa fica perturbada, o juízo dela, ela fica totalmente suja, fica totalmente desamparada, sem quem a conforte, porque a pessoa que por ela acometeu também adultério, já está procurando outra e outra e outra. São pessoas malignas. O adultério não é bênção de Deus. O adultério é maldição, é uma praga. Então, quando a pessoa pratica esse ato, não ache que a pessoa que lhe deu prazer vai continuar uma família com você. E se ele tiver uma chance, ele vai também te trair. Então, realmente, precisa de uma ajuda mútua de Deus, que Deus perdoa. Eu creio nisso. O adultério não é um pecado imperdoável. A gente viu isso no início, quando Deus fala do pecado contra o Espírito Santo somente. Inclusive, Jesus, quando pegaram a mulher em adultério, que iriam apedrejá-la, Jesus perdoou. Eles queriam fazer a mesma coisa que o Velho Testamento aplica, apedrejamento, mas o homem não está ali. Deveriam também capturar o homem, estão os dois ali. Mas quem sabe esse homem estava dentro dos fariseus, dos escribas, era um relacionamento com uma prostituta já há muito tempo, e agora eles queriam realmente matá-la, e aponta para Jesus. Vamos matar Jesus e ela, porque Jesus vai falar alguma coisa errada, e a gente vai pegar ele agora. E ele falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então existe sim cura, existe sim absolvição de Deus, mas para isso precisa ter um conserto, precisa ter restauração da aliança, precisa ter a confissão de pecado a Deus e ao seu cônjuge, que é muito difícil. Eu não aconselho a ninguém, mesmo a Bíblia indicando isso, porque eu não quero ser o culpado dessa separação. Eu não quero realmente levar a desgraça para esse relacionamento, é um posicionamento meu. Agora, se ela por si achar bem, confessar a Deus primeiramente, para trazer paz ao seu coração, se arrepender realmente do seu pecado, porque para ela estar livre totalmente, ela vai precisar confessar ao seu cônjuge, ou ele ao seu cônjuge, porque ficar guardado vai te impedir de ter um relacionamento com Deus. Você precisa ser curado, ser restaurado, e o pecado mina o relacionamento com Deus. O pecado separa você de Deus, essa é a consequência.
a perda de valores morais e princípios espirituais, como vimos no vídeo. Aquela pessoa não tem princípio bíblico, não tem conceitos morais bíblicos, totalmente avesso ao que é de Deus, a proposta de Deus de um casamento. E realmente muitas pessoas não conseguem se reerguer e ficam mortas espirituais, ficam nessa sequência de adultério e tem uma vida totalmente distante de Deus, uma vida totalmente focada no mundo, no prazer do mundo, e muitas vezes teve até a chance de ter um casamento abençoado, mas a carne fraca e o espírito que não estava forte, ele se sujeitou a essa prática, e isso contaminou todo o relacionamento. Por isso Jesus aponta aqui uma exceção à regra em caso de adultério, porque pode ser que não tenha mais como retornar ao relacionamento, pela lembrança, pela continuidade da prática do pecado, por diversos motivos. E assim Deus mostra que há recuperação para os dois, tanto aquele que foi traído, tanto aquele que traiu, mas precisa estar em Deus, precisa buscar em Deus a sua aliança. Amém? Queria orar por você essa manhã. Você tem a sua família, você tem a sua esposa, você tem o seu esposo, você tem seus filhos, sua família. E você precisa preservar a sua família. Eu queria orar por essa preservação dessa natureza tão bela, tão maravilhosa, que ele chama de uma só casa. Senhor Deus, nós nos chamamos, Senhor, imunes ao adultério. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas te pedimos que nos livre desse mal, que nos livre dessa tentação, que nos ajude a enfrentar o demônio travestido de sensualidade, com planos mundanos, oferecendo a nós perspectivas de puro prazer, mas nós queremos nos guardar para a nossa esposa, queremos nos guardar para o nosso esposo, queremos nos guardar para a nossa noiva, para o nosso noivo, para o nosso namorado, para a nossa namorada. Deus, nos ajude, Deus, a superar o trauma da traição, o trauma da adultério. Nos ajude, Deus, a andar mais uma milha, a oferecer a outra face. Nos ajude, Deus, a orar por aquela pessoa que adulterou e pedir a Deus que tenha misericórdia e possa salvá-la, possa remi-la novamente, possa trazer novamente aos teus braços, renovando a aliança com Deus e com a sua família. Nós sabemos, Deus, que a família hoje originou em ti. A família de Deus é uma bênção de Deus, e a família é monogâmica. A família é construída entre um homem e uma mulher, e nós temos isso, e queremos o teu perdão para aquele Deus que errou. Não existe, Deus, pecadinho nem pecadão.
deixe, Deus, o pecado nos escravizar, tomar conta dos nossos pensamentos e do nosso coração. O pecado seja erradicado, cortado na raiz, que Cristo venha abundar a sua graça em nossa vida e em nossos corações, e possamos recomeçar e seguir o ensinamento de Jesus, que diz: vai e não peques mais. Que possa se reconciliar com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo. Assim como o homem na história daquela mulher que traiu o seu marido com adultério e houve restauração. Assim também o Senhor chama o teu povo a uma aliança espiritual para não adulterar com Deus, para não se deixar a vaidade e o orgulho nos impedir a adorar somente a Deus, que possamos tirar a carga pesada que tanto nos aflige e nos voltar a paz. É a minha oração nessa manhã, Deus, que o Senhor nos ajude e nos dê força a superar os traumas do pecado, as consequências que trazem problemas em nossa família. Nos ajude, Deus, nessa manhã. Nos cuide dessa manhã. Traz a tua paz no nosso coração. Traz a chance de mudar. Traz a chance do arrependimento. E que possamos ter unidade em nossa casa. É o que eu te peço. O amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada família espalhada sobre essa terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, então, através da sua palavra nessa manhã. Qual o pecado que você não perdoaria? Qual o pecado que você não perdoaria? Alguém queria falar? Qual o pecado que você não perdoaria? Todos os pecados você perdoaria. É isso? Ou algum pecado você não consegue perdoar? Não consegue. É um processo e você gostaria de mais tempo para refletir, examinar e pedir ajuda a Deus. Qual o pecado que você não consegue? A mágoa fica ainda no teu coração. Pode ser que tenha ainda mágoa no seu coração e você não conseguiu perdoar uma pessoa que te feriu. Às vezes, pais que abandonam filhos e os filhos crescem sentindo esse abandono e quando se tornam adultos ainda estão com essa farpa de não perdoar os seus pais. E aí precisa de ajuda, tanto espiritual como também uma ajuda com um psicólogo para tratar essas questões. Então é uma parceria que a gente precisa ter juntos para tratar os nossos problemas. E a falta de perdão realmente produz muita tristeza. Mas existe na Bíblia um pecado que Deus diz ser imperdoável. Se eu perguntasse para Deus, qual o pecado que você não perdoaria? Ele ia me dizer, está na Bíblia, procura lá, Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Eu não vou pregar sobre isso, porque
porque ia dar aí uma mensagem de mais ou menos aí de 40 a 50 minutos. Só queria mostrar, identificar que existe um pecado imperdoável. São vários contextos, mas queria só deixar aqui para vocês dizendo: atribuir a obra legítima de Deus a Satanás. Uma pessoa que atribui a obra de Deus, a pregação da palavra, o avanço do poder de Deus a Satanás, é como se fosse um pecado imperdoável. Ou atribuir a obra de Deus, atribuir a obra legítima de Deus a Satanás. Isso é errado, não pode fazer. Agora, a gente também dizer que uma festa pagã, que uma idolatria é a obra de Deus, também a gente está pecando contra Deus. Tanto dizer que a obra de Deus é de Satanás e dizer que a obra de Satanás é de Deus é um pecado. Entendeu? E aparentemente, nesse contexto, Deus está direcionando esse sentido às pessoas que estão pecando contra Ele, dizendo que a sua obra é maligna, ou dizendo que a obra maligna é de Deus. Amém? Vamos fazer a nossa leitura. Está sendo projetada. Eu vou ler o versículo ímpar e a igreja o versículo par. Somente 2 versículos. Vamos estar lendo. Amém? Mateus 5, versículo 31 e 32. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, fala ao nosso coração nessa manhã, possamos aprender através do Teu ensinamento, da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que possamos deixar o Espírito Santo entrar nesse momento em nosso pensamento e desviar qualquer momento que possamos nos distrair, que o Espírito Santo venha nos ajudar a nos concentrar nesse momento e deixar fluir toda a palavra que iremos ouvir e que venha completar o que faltar. Espírito Santo completo, nos instrui nessa manhã, nos mostre a Tua verdade, amadureça a nossa vida, possamos ir para águas mais profundas e saber como Deus é bom, como Deus é maravilhoso e tem nos deixado a Sua Santa Escritura para nos dirigir. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem que eu coloquei foi: Até que o meu cônjuge adultério. Vamos repetir? Até que o meu cônjuge adultério. Se você observar no Velho Testamento, o adultério era um pecado terrível. E as consequências desse adultério era o apedrejamento, a morte. Então, eu estou dizendo aqui, até que o meu cônjuge morra. Era a substituição no Antigo Testamento, porque adultério era considerado gravíssimo e as consequências a esse adultério